Vamos começar com um relato que é longo. Cadê? E vamos ver aqui do que se trata. Vamos lá. Oh, meu Deus, ele é longo. Mas vamos lá. Fui possuída por causa de um amor. Olá, Ana, me chamo Fulana, mas como já serei chamada de Fulana, tá. O relato que vou contar aconteceu comigo. Há muito tempo eu queria te enviar esse relato, mas estava sem coragem. Mas finalmente consegui. E como já sei, se houver nomes estarão trocados. Bom, Ana, isso aconteceu quando eu tinha 25 anos, ou seja, no ano de 2001, pois hoje tenho 43 anos. Eu morava em uma cidade do interior do Paraná. E nessa cidade, meu pai tinha um comércio, um lava-carro. E no mesmo terreno havia uma lanchonete nos fundos. Nos fundos dessa lanchonete moravam dois rapazes que aqui vou chamar de Jorge e Carlos, que eram os donos dessa lanchonete. E eu e o meu pai e a minha mãe morávamos em cima dessa mesma lanchonete. E esqueci de mencionar que também tínhamos um pequeno quiosque em frente de nosso lava-carro, do qual eu e minha mãe tomávamos conta. E como morávamos e trabalhávamos todos no mesmo lugar, nos tornamos muito amigos uns dos outros. Minha mãe tinha Jorge e Carlos como se fossem os filhos que ela não teve. Isso porque sou apenas eu e minha irmã, mas a minha irmã não morava conosco. Ela jogava basquete e tinha ido embora para os Estados Unidos. Mas enfim, desde o primeiro momento que vi o Jorge, o meu coração disparou. E senti algo que nunca havia sentido antes. Eu acho que foi amor à primeira vista. Mas quem dera que não tivesse sido. Meu coração bate a mil nesse momento, lembrando do que passei. Mas vamos lá. Ana, como eu disse, me apaixonei pelo Jorge, mas até então guardava esse sentimento só para mim. Mas tentava de todas as formas tirá-lo da minha cabeça. Afinal de contas, ele era meu amigo e amigo dos meus pais. Só para esclarecer, ele tinha minha idade e Carlos era mais jovem. Foi muito tempo eu tentando esconder o que sentia por ele, até que não deu mais. Todos acabaram sabendo que eu gostava dele, inclusive ele. Mas infelizmente eu não era correspondida, pelo menos não da forma que eu gostaria. Jorge era um rapaz bem popular, alto, bonito e rico. A lanchonete era mais um hobby para ele, pois os pais dele eram fazendeiros. Já eu era assim, não era tão popular, né? Eu era bem conhecida devido ao nosso comércio, mas sempre fui gordinha, andava quase sempre desarrumada devido ao trabalho no lava-carro. Trabalhava muito e nunca tive vergonha disso. Mas acredito que isso era um empecilho para o Jorge. Afinal, um cara super popular, creio que não gostaria de ter alguém como eu ao seu lado. Mas isso não vem ao caso no momento. Só comentei isso para ter certeza que ele também gostava de mim. Mas nunca quis me assumir. E sei disso por coisas que ficava sabendo pela boca de amigos em comum e até mesmo do seu próprio irmão, Carlos. Falei todos esses detalhes para melhor esclarecimento dos fatos que virão a seguir. Como Jorge e Carlos tinham essa lanchonete, eles tinham uma senhora que trabalhava para eles e a chamarei de Maledite. Maledite era uma senhora que tinha mais ou menos uns 55 anos na época. Uma senhora toda solícita, toda cheia de boas intenções, toda amiguinha de todos, inclusive minha. Quando eu não estava trabalhando, eu estava junto dela e dos rapazes, que eram meu passatempo favorito, estar perto deles, principalmente do Jorge, né? Eu me sentia maravilhosamente bem junto dele e do Carlos. Carlos era o irmão que eu não tive. Ele era o meu confidente, éramos super amigos. Mas voltando para Maledite, como todos já sabiam que eu era apaixonada pelo Jorge, ela, por consequência, também ficou sabendo. E nisso ele se aproximou ainda mais se aproximou ainda mais de mim. Ela, né, eu acho, se fazendo de muito minha amiga, tirando declarações de mim,
sempre pronta para me ajudar e sempre me apoiando e me dando palavras de apoio, incentivo, e eu caindo nas boas intenções dela. Eu e Jorge, apesar de meu amor por ele e mesmo ele me evitando, éramos muito unidos, vivíamos rindo juntos, nos divertíamos muito juntos, nos dávamos muito bem e sempre onde eu estava, ele estava e vice-versa. Um certo dia, Maledite trouxe um livro para eu ver. Era um livro com uma capa horrível. Era uma capa negra com um símbolo estranho e parecia ser de couro, um couro envelhecido. Ela me entregou aquele livro em minhas mãos e me perguntou se eu já havia visto ele. Eu disse que não, mas já tinha ouvido falar. Eu não sei se posso falar aqui, mas o livro em questão é o livro de São Cipriano. Tá bom, não tem problema, o livro de São Cipriano. Comecei a folheá-lo e à medida em que eu ia olhando suas páginas, um arrepio muito grande ia subindo por minhas costas. Olhei um pouco e parei, e o entreguei a ela e não quis mais pegá-lo. E ela foi me dizendo o que aquele livro era capaz de fazer e quais as finalidades em que ele poderia ser usado. Assombrados, aquele livro tinha magias, feitiços, simpatias e sem falar nos horripilantes desenhos que lá existiam. Mas coincidências à parte, depois daquilo, Maledite começou a me oferecer chás para evitar gripe, chás que faziam bem para o estômago, chazinho bom para diabetes, porque eu sou diabética também. Passou a me oferecer comida servida no meu prato por ela, cafezinho servido também por ela, água servida por ela, enfim, tudo que eu ingerisse ali, praticamente tudo vinha da mão dela. E não só para mim, para o Jorge também, mas para mim tudo bem, ela era nossa amiga e gostava da gente, amiga entre aspas, né? Só que não. Eu e Jorge começamos a brigar muito. Não podíamos olhar um para a cara do outro e era por motivos bobos. Nada a ver com nada. Comecei a estranhar muito aquilo. Mas fazer o quê, não é mesmo? Deveria ser pelo que eu sentia por ele ou pelo que eu achava que ele sentia por mim, mas não tinha coragem de assumir. E isso foi piorando cada dia mais. Chegou uma época em que eu e ele ficamos mais de 3 meses sem nos olharmos. E olha que nesse período ele estava dormindo na minha casa, pois estavam reformando os fundos da lanchonete. Com o passar do tempo, voltamos a conversar, mas continuávamos brigando por nada. Deixa eu só conferir se está tudo certo aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Parece que está baixo. Agora eu não sei se é aqui que está baixo. Bom, deixa eu abaixar. Continuando. O tempo foi passando, coisas começaram a acontecer em minha casa e comigo, coisas estranhas e sem explicação. Eu ficava doente do nada, passava sempre muito mal, não tinha coragem para sair do lugar. A minha faculdade estava indo de mal a pior e acabei trancando a matrícula. E olha que lutei muito para passar. Era universidade estadual no Paraná. Os negócios da minha família começaram a ir de mal a pior. Comecei a perder dinheiro literalmente falando. Eu não podia pegar dinheiro nas minhas mãos e eles simplesmente sumiam da minha mão, sem exageros, perdia mesmo. Meus pais nem deixavam mais eu pegar dinheiro. Eu estava me sentindo uma inútil. Eu tinha muita dor de cabeça, eu comecei a fazer todo tipo de exames para saber o que estava acontecendo comigo, mas nada, não dava nunca, não dava nada nos meus exames. Meu neurologista não sabia mais o que fazer comigo. Ele chegou a pedir para eu e minha mãe se a gente tinha fé e ele perguntou se a gente tinha fé, se acreditávamos em Deus, pois só ele poderia saber o que eu realmente tinha. Em minha casa caíam as coisas do nada, cortinas se abriam sozinhas, sem vento nenhum. Comecei a ter pesadelos com uma sombra negra me sufocando.
Eu acordava aos gritos, toda machucada, arranhada e sem conhecer meus próprios pais, sem saber onde eu estava. Em uma crise dessas, meus pais me levaram na casa de uma senhora que fazia oração. Era de madrugada e ao chegar lá, ela abriu a porta, me olhou e disse que não estava preparada para enfrentar o que eu tinha, e pediu para que os meus pais procurassem ajuda. Me levaram para casa, eu voltei a mim e fiquei bem por uns dias. Então continuaram acontecendo coisas estranhas. Eu, meus pais e minha irmã sempre nos demos muito bem. Sempre respeitei muito os meus pais. Isso era outra coisa que não estava certo comigo. Eu me tornei agressiva, intolerante com todos, inclusive com meu pai e com a minha mãe. Eu brigava, eu xingava, eu reclamava de tudo, eu mesma não me reconhecia. E aquilo era uma tortura para mim. Eu não me conformava com certas atitudes que eu tomava e coisas que eu normalmente não faria. Certo dia, minha irmã veio nos visitar. Era época de vestibular e estávamos trabalhando em nosso quiosque. Esqueci de comentar também que morávamos e trabalhávamos em frente a uma universidade. Então, como estávamos trabalhando, minha irmã e minha avó estavam em nosso apartamento e disseram que ouviram como se fossem passos de pessoas subindo nossas escadas. Minha irmã disse que ela e minha avó ficaram esperando para ver se uma de nós estávamos chegando para buscar algo. Mas nesse momento, nosso cachorrinho, um poodle pretinho chamado Ed Murphy, que carinhosamente chamávamos de Ed, ele começou a latir e avançar em direção à porta e à nossa escadaria. Minha irmã e a minha avó, que estavam na sala, foram ver quem estava chegando, mas não havia ninguém lá. Pelo menos não que elas pudessem ver. E o Ed continuou a latir e avançar em direção à escada. Passado algum tempo, tudo que eu e minha família estávamos passando começou a fazer sentido. Se é que uma coisa dessas pode fazer algum sentido, né? Mas pelo menos poderíamos procurar a ajuda certa para o real problema que estávamos passando. Certa tarde, eu estava assistindo a missa do padre Marcelo Rossi. Isso era um sábado à tarde, pois eu sou católica carismática. Na época, eu não era muito praticante. Eu não ia à missa, ia lá de vez em quando, mas me considerava católica. Então, nessa tarde, ao ouvir o padre Marcelo cantando o Pai Nosso, me entreguei ao canto com todo o meu coração. E foi aí que a coisa ficou feia. Comecei a passar mal, me senti estranha. Eu estava sozinha até então, mas minha mãe achou que por um chamado de Deus subiu. Mas aí a minha mãe acho que por um chamado de Deus subiu. E aí eu comecei a me contorcer e a gritar. Eu não... Gritar não, eu urrava. Minha mãe, desesperada, sem saber o que estava acontecendo comigo, começou a chamar meu nome, desesperada, perguntando o que estava acontecendo. Mas eu não sabia, eu não conseguia nem falar. Minha mãe começou a rezar e pedir por uma ajuda divina. Eu só me lembro que eu gritava muito. E depois de um tempo, sabia que tinha algo de errado comigo. E como minha avó vivia na igreja, só queria que meus pais a buscassem para rezar e orar por mim. Ligaram pro meu tio e o meu tio trouxe a minha avó, coitadinha. Ela não conseguiu fazer nada. Ela estava tão assustada com o que via que eu acho que a fé dela naquela hora desapareceu, ela travou. Meu pai foi atrás do padre da nossa igreja, que era nosso cliente do lava-carro também. Ana, todos os passos que os meus pais tomavam, eu estava sempre um passo na frente. Eu sabia tudo que eles falavam e faziam, mesmo falando longe de mim, ou tentando esconder o que pretendiam fazer. Aquilo que estava dentro de mim me avisava tudo. Eu sabia até a reação que a pessoa teria ao me ver daquele jeito. Eu não tinha como saber que os meus pais chamariam aquele padre, mas eu soube. E aquele mal me avisava e dizia o que faria em cada pessoa. Aquilo era horrível. Antes do padre chegar, o mal me avisou e avisou para minha mãe que não adiantaria de nada ele vir ali porque o padre não ia querer acreditar no que estava vendo.
Dito e feito, Ana. O padre simplesmente mandou meus pais me levarem para um manicômio, porque aquilo era apenas loucura da minha cabeça. Mas te garanto que foi uma experiência terrível para aquele padre. Mesmo ele dizendo que eu estava louca, o maligno nos avisou que o padre passaria a noite toda ajoelhado em frente a um altar que ele tinha em sua casa orando por mim. E sabe de uma coisa? Uns dias depois do ocorrido, meus pais o encontraram e ele perguntou de mim. Minha mãe disse que eu estava bem, na medida do possível, mas perguntou a ele se ele tinha um altar na casa dele, se ele havia passado a noite orando por mim. Ele, impressionado, perguntou como que minha mãe sabia disso. E ela falou que o maligno havia falado que ele faria isso. O padre nunca mais duvidou. Penso que fiquei em suas orações por muito tempo. Uma semana depois, aconteceu de novo. Eu estava de novo assistindo o padre Marcelo e o mal me atacou novamente. Começou tudo de novo, dessa vez com mais intensidade. Eu urrava tanto que até a polícia chegou para ver o que estava acontecendo. Chamaram meu pai, perguntaram o que estava acontecendo. Meu pai disse meio por cima o que estava acontecendo ali, então ofereceram ajuda se meu pai precisasse. Ficaram na rua de prontidão e atentos a tudo, mas sem interferir em nada. Foram muito cordiais com meu pai. E então, ao invés de chamarem um padre e minha avó foram atrás de uma pastora evangélica. Meu pai nasceu na doutrina evangélica e ele casou na igreja católica, porque os meus parentes do lado da minha mãe são todos católicos, mas ele, como nasceu na igreja evangélica, sempre puxou mais para o lado dos evangélicos. Então, começamos a ir atrás de pastores e igrejas evangélicas para me ajudar. Então, essa foi a primeira pastora que começou a orar por mim. Ela me ajudou em crises bem fortes que tive, mas nada de expulsar o demônio definitivamente como queríamos. Faziam as orações, mas o maligno se camuflava. Vamos dizer assim, se camuflava. E assim que eles paravam de orar, aquele ser voltava e zombava muito de que eles se achavam os bambambãs e ali continuavam infernizando a minha família. Mas enfim, em uma das manifestações, essa primeira pastora, que foi uma das únicas que não se achava a superior a Deus, orava tentando expulsar o mal. E nesse dia meu pai não estava em casa. Ele era técnico de um time de futebol lá da minha cidade, um ótimo time por sinal. E nesse dia, essa pastora realmente incomodou esse ser. E ali ele começou a falar o porquê estava ali e o que ele queria. A missão dele era levar a minha alma, que havia sido oferecida pela Maledite, por ciúmes de mim com o Jorge. Segundo o maligno que estava em mim, ela gostava do Jorge e tinha muitos ciúmes de nós dois e não queria que ficássemos juntos. Mas ele dizia que infelizmente nós éramos uma família. Mas ele dizia... o maligno que estava em mim, dizia que infelizmente nós éramos uma família consagrada a Deus e que éramos muito forte em oração. Mas ele precisava levar a minha alma, a qual foi oferecida a ele. Então, nesse dia, ele disse que como ele não estava conseguindo me levar, ele levaria o meu pai. Faria meu pai sofrer um acidente retornando do jogo no qual ele estava. Ana, eu vi certinho o acidente e o meu pai morto. Não foi coisa da minha cabeça, eu realmente vi, da mesma forma que via e ouvia as coisas que ele queria que eu visse e ouvisse. Da mesma forma que eu sabia de coisas que não teria como eu saber. Então, em momentos em que eu conseguia controlá-lo, eu conseguia dizer o que ele estava planejando ou armando. E nessa hora, consegui avisar para essa pastora, para ela orar e colocar o meu pai nas orações, porque o mal queria acabar com ele. Foi onde ela voltou a oração para a libertação do meu pai. E ele, furioso, e mais uma vez sem conseguir o que planejava, afirmou que mesmo não conseguindo tirar a vida do meu pai, ele faria com que acontecesse mesmo assim um acidente com a Kombi.
e mataria outras pessoas. Mais uma vez eu vi o acidente e eu vi 6 mortes. Vi quais deles morreriam. Vi a posição em que cada um estava dentro da Kombi. Eu vi o meu pai dirigindo, eu vi a forma como cada um ficaria e vi o meu pai sentado com as mãos na cabeça e chorando a morte de seus rapazes. Eu vi a curva em que aconteceria o acidente, eu vi tudo, Ana, eu vi tudo. Meu desespero era tão grande. Eu conhecia cada um deles. Eu chorava e implorava para que aquela mulher não parasse de orar porque o acidente ainda aconteceria. E ela tentava me acalmar e dizia que estava tudo bem, que Deus já havia libertado. A morte do meu pai, sim, eu vi que ele estava liberto, mas e o dos outros? Eu penso que ela já estava exausta, pois já fazia muito tempo que ela estava naquela luta. Mas depois de muito implorar, ela retomou as orações até a libertação total daquela tragédia anunciada pelo mal. Meu pai não sabia o que estava acontecendo lá em casa naquele dia. Então, assim que ele chegou em casa, minha mãe, que estava acompanhando tudo de perto, vendo e ouvindo tudo, perguntou para o meu pai se não tinha acontecido nada no caminho de volta. Perguntou quem é que estava dirigindo, porque geralmente eles tinham o motorista. Então, a princípio, ele disse que não havia acontecido nada. Então, pensei que poderia ter sido só coisa da minha mente confusa. Mas aí ele parou um pouco, pensou e disse que era ele que estava dirigindo porque o fulano, que era o motorista, não tinha ido. E que na estrada teve uma curva que ele meio que perdeu o controle do volante. O volante e a Kombi não respondiam o comando dele. Ele puxava para o lado da curva, mas não ia. Então, eu comecei a perguntar se o fulano estava sentado em tal lugar, se o ciclano estava em tal lugar, e assim eu fui dando os nomes e o local em que cada um estaria sentado. E o meu pai foi confirmando cada um deles. Os 6 mortos que vi estavam sentados exatamente no lugar em que vi cada um deles. Então, depois desse questionamento, contamos o que havia acontecido. Alguém deve estar perguntando como sei de tudo isso, se alguém me contava o que eu fazia ou falava, mas já ouvi alguns relatos em que as pessoas não se lembram do que faziam, mas o maligno não tirava a minha consciência. Eu ficava o tempo todo consciente, eu só não tinha controle sobre aquilo. E ele se comunicava através de mim. Ele me usava para conversar, para zombar, para caçoar e também destruir alguns pastores que não estavam em verdadeira unção com Deus e com a igreja. Geralmente o meu tio sempre estava junto quando ele se manifestava, mas o meu tio dizia que não acreditava nele, que ele não podia com o meu tio, e assim o meu tio o provocava. Eu penso que ele acreditava que aquilo era coisa da minha cabeça e que era loucura minha e que era eu que fazia tudo aquilo. Eu acho que ele se arrepende de ter zombado daquele jeito. Ele prometeu que destruiria a família do meu tio e foi o que ele fez. Destruiu o casamento dele, atacou os filhos do meu tio. Conseguimos reverter a situação depois de muita oração também, mas isso é outra história. Bom, Ana, começamos a pedir oração para todas as igrejas evangélicas nas quais tínhamos algum conhecido. Teve uma época que eram mais de 7 igrejas em oração e comunhão em minha intenção na minha cidade. Eram mais de 7 igrejas em oração e comunhão em minha intenção na minha cidade, em Curitiba, em Santos e em São Paulo. Fazíamos campanhas de 7 dias, 15 dias, 1 mês. Eu ia para todo lugar na esperança de ser liberta. Ele se manifestava lá e ia eu para uma igreja para orarem por mim. No começo, as manifestações ocorriam a cada 15, 20 dias. Depois começaram a ocorrer mais seguidas umas das outras. Às vezes até 2 a 3 vezes no mesmo dia. Minha mãe não descansava mais. Ela era a única que sabia realmente quando ele tinha ido embora ou quando ele estava apenas disfarçando.
Tinha vezes que a oração dela era mais eficiente do que a oração de pessoas que se diziam de Deus. Às vezes ela enfrentava sozinha. Sozinha não, Deus sempre com ela, conosco. Passei a dormir com a minha mãe. A oração de uma mãe pode muito. Passei a dormir com a minha mãe e meu pai, a dormir no meu quarto. Como eu disse antes, não era apenas manifestações em mim, mas também coisas aconteciam dentro da minha casa. Um dia ele se manifestou. Como sempre, meu pai, minha mãe, meu tio, minha avó, sempre ali presentes, tentaram me levar para uma igreja, mas ele não quis ir. Meu pai disse que sim, eles iriam me levar, e ele disse que não, e que me faria pesar 1 tonelada. Eu estava sentada no sofá, e ele me fez sentar no chão e me fez pesar 1 tonelada. Meu pai e meu tio tentaram de todas as formas me tirarem do chão. E olha que meu pai é um homem muito forte, até hoje em dia. E eles não me moveram nem 1 milímetro do chão. Eu era gordinha, mas nem tanto assim para não conseguirem me erguer. Lembram do Ed, o meu poodle? Ele se tornou o meu termômetro. Ele era muito agarrado, sempre estava ao meu lado. Então, toda vez que o maligno iria se manifestar em mim, o meu cachorrinho denunciava. Ele me olhava, começava a latir para mim como se eu fosse um intruso, um invasor querendo entrar, sei lá. Ele literalmente avançava em mim e simplesmente fugia, corria para bem longe de onde eu estava. Então, eu e minha mãe já sabíamos o que ia acontecer. E já nos preparávamos para a batalha contra o mal. Aquilo era uma tortura e cada vez ficava mais constante. E eu tô chorando aqui agora ao lembrar disso. E com aquilo, o Ed se tornou o alvo daquele ser. Não tenho, não posso e me recuso a contar as barbaridades que aquele ser fazia eu cometer com aquele pobre animal. Mas deixarei aqui bem claro que não tinha controle do que eu fazia. Eu não o matei, graças a Deus. Em uma das manifestações, aquele ser maldito revelou que ele odiava o Ed porque ele havia interrompido sua legião de entrar em minha casa, que viriam para ajudá-lo a me destruir como havia sido combinado. Lembra do episódio em que a minha mãe e a minha avó ouviram passos subindo a escadaria da minha casa? E o Ed latia e avançava para a porta, mas lá não havia ninguém? Então, foi naquele dia. E como meu adorado cachorrinho também o denunciava, ele o odiava. Mas, através do Ed, muitas vezes estávamos preparados para enfrentar o que viria. Olha o cachorrinho. Ana, foram 2 anos de sofrimento ininterruptos. Sofrimento meu, dos meus pais, da minha irmã, da minha avó, enfim, de todos que estavam ao meu redor. Estávamos esgotadíssimos. Eu sofri quedas feias na mesma escadaria, acidentes, doenças inexplicáveis, falta de ar, acontecia de tudo. E tudo visando a minha morte. Minha mãe não me deixava nunca sozinha. Mas o mal sempre dava um jeito para que eu me afastasse dela e assim tentava contra a minha vida. E com tudo isso, não foi apenas a minha saúde física que estava sendo abalada. Minha saúde mental, nossa saúde financeira estava indo de mal a pior, minha mãe estava extremamente cansada, meu pai também. Mas digo que se não fosse o apoio deles, não teria suportado. Obrigada, pai e mãe. Então, Ana e assombrados, depois de 2 anos de sofrimento e indo atrás de todas as igrejas evangélicas que conhecíamos e sem conseguir libertação, um dia, em choros, pedi para minha mãe que fôssemos procurar ajuda em nossa igreja católica. Eu quero que saibam que não estou aqui dizendo que as igrejas evangélicas não são sérias ou que não funcionam. Longe disso, elas me ajudaram e muito. Mas como ouvi em um relato aqui no canal, o da moça que era tímida e que recusou o pedido de namoro por 3 vezes e se arrependeu, ela disse que acredita que cada pessoa tem um chamado para uma igreja específica, e é nisso que também acredito. Então, ao pedir para minha mãe
para irmos procurar a nossa igreja católica, parece que as coisas começaram a clarear. Meu pai, sem saber dessa minha conversa com a minha mãe, teve uma conversa com um amigo nosso, um rapaz que trabalhava com o Jorge, que aqui chamarei de Antônio. Antônio era um rapaz que vamos dizer que ninguém o levava muito a sério, e ele seria alguém que meu pai nunca conversaria sobre o que estava acontecendo comigo. Mas não sei se foi por desespero do meu pai ou se foi por obra divina, foi com ele que meu pai foi se desabafar. E por incrível que pareça, foi através dessa conversa que começou a minha libertação. Depois de uma longa conversa com o meu pai, o Antônio disse que conhecia uma moça que fazia parte de um grupo de jovens da Católica Carismática e que ela podia nos ajudar. E quem diria, Antônio participava dos encontros da Carismática. Então, na mesma hora, ele entrou em contato com ela e ela, de prontidão, depois de saber o que estava acontecendo, disse que conhecia um padre exorcista da igreja e, por coincidência, que não acredito, e sim por providência divina, ele estava de passagem pela nossa cidade. Ele era natural dali, mas estava morando em Roma. Então, no dia seguinte, ela e o padre foram até a minha casa. Me tiraram de casa para que pudessem conversar com o padre sem interferências sobrenaturais. Então, o teor da conversa eu não sei contar exatamente para vocês. Eu só sei que o padre proibiu Marta, nome também fictício, de fazer qualquer intervenção ali, antes que ele fizesse o exorcismo. Quem é Marta? Mais uma coincidência. Minha irmã era jogadora de basquete, lembra, Ana? Então, Marta e minha irmã jogavam juntas no início da carreira de minha irmã. Então, nos conhecíamos já. Marta era amiga que esse cara falou que é isso, da carismática. Só sei que o padre proibiu Marta de fazer qualquer intervenção ali antes que ele fizesse o exorcismo. Mais uma coincidência. A minha irmã era jogadora de basquete, então Marta e minha irmã jogavam juntas no início da carreira da minha irmã. Então nos conhecíamos já, essa garota aí do carismático. Bom, mas enfim, o padre foi para casa, se preparou e no dia seguinte voltou sozinho. Sozinho não, bem acompanhado por Deus e toda a milícia celeste, preparado e muito focado no que iria fazer. Ele começou com o exorcismo lá embaixo, em todo o terreno, todo o espaço físico do local, pátio, quiosque, lava-carro, lanchonete e assim foi. E nisso já sentia que algo estava errado. Comecei a ficar agitada e perturbada. E a minha mãe, já sabendo do que estava acontecendo, estava ali comigo, só de olho em mim. E me deu uma terrível vontade de sair. Eu queria ir para a casa da minha avó, eu não sei de onde veio essa vontade, mas claro que a minha mãe não deixou. Eles nem me deixavam dirigir mesmo. Então me deu um sono tão grande que eu quis ir dormir de todo jeito. Aí ela não conseguiu me segurar. Eu fui deitar, mas não adiantou de nada. Eram apenas artimanhas que o maligno havia arrumado para fugir do exorcismo. Mas assim que o padre, que aqui chamarei de Augusto, entrou em minha casa, e adivinha o que aconteceu? O ser das trevas se manifestou. Mas antes a minha mãe me chamou, me levou até a cozinha, me colocou sentada na cadeira. Então o padre, olhando em meus olhos, olhos dos quais eu comecei a desviar do olhar do padre, porque aquele olhar incomodava e muito. Foi aí que ele pegou um crucifixo, água benta, e nisso começou a batalha. Assim que aquele ser infernal percebeu que o que estava para acontecer não iria ter volta, primeiramente ele usou a artimanha de se camuflar, vamos dizer assim. Ele ficou ali quietinho dentro de mim, fazendo de conta que estava tudo bem, fazendo eu dizer que eu estava bem, que eu já estava liberta, mas aquilo era só fachada. Eu estava ali paralisada, sem ter controle sobre o meu corpo e sentindo que ele planejava atacar aquele padre.
Eu sentia que ele avançaria no padre e queria jogá-lo pela escada abaixo, porque sim, o padre estava de costas para a escadaria, tipo o exorcista mesmo. Mas eu não conseguia fazer nada. Eu estava completamente presa e não conseguia nem falar dos planos daquele ser. Então o padre fez o sinal da cruz, me jogou água benta e me ungiu com óleo sagrado. E aí a coisa ficou feia. O maligno fez com que eu me jogasse no chão. Aqueles urros de costume eram mais estridentes do que costumavam ser. Ele fazia com que eu me contorcesse no chão, tentava soquear o padre Augusto. Ana, aquela água e aquele óleo me queimava tanto, mas tanto, que era uma dor insuportável. Eu gritava de dor e pedia ajuda para minha mãe, eu pedia socorro, implorava para que ela pedisse para que aquilo parasse. A dor que eu estava sentindo era terrível e eu estou chorando novamente ao lembrar. Minha mãe chorava junto comigo, mas mesmo assim ela permanecia ali, forte. Tentava me acalmar e dizia que logo passaria, pois era para o meu bem, tudo aquilo. Padre Augusto continuava o exorcismo e aquele ser do mal, percebendo que o padre não pararia com a oração, resolveu, por seu plano de vendo que aquilo não e aquele ser do mal, percebendo que o padre não pararia com a oração, resolveu colocar o seu plano de jogar Augusto pela escada abaixo. Ele fez com que eu fosse me aproximando do padre aos poucos. Mas creio que como o padre sabia muito bem com o que estava lidando, ele estava muito atento aos meus movimentos. Então fui me aproximando e me aproximando dele e em um único impulso avancei no padre tentando empurrá-lo para baixo. Mas como eu disse, o padre sabia bem com o que estava lidando. Então ele se desviou, graças a Deus, nada aconteceu a ele. O mal tentou outras vezes agredir o padre, mas todas as vezes sem sucesso. Olha, um ritual de exorcismo, pelo menos pelo qual eu passei, foi feita uma oração calma, silenciosa. Eu nem escutava as coisas que o padre falava. Ele estava sim munido de óleo consagrado, água benta e um crucifixo. Ele passou um tempo orando até perceber que as coisas estavam calmas, até perceber que sua missão estava cumprida. Então me deu um abraço, me abençoou, me levou para que eu fizesse uma confissão, que foi mais um desabafo. Então me abençoou mais uma vez. Sentou comigo e com os meus pais, conversou dizendo que as coisas melhorariam a partir daquele momento, mas que ainda levaria um tempinho para que tudo voltasse ao normal. Mas que não era mais para os meus pais se preocuparem, que Deus estava agindo. Então ele nos disse que mandaria uma pessoa para nos ajudar e me indicou para eu ir tomar a comunhão todos os dias, pelo menos por um tempo. Então uma senhora que também era da carismática e que tinha muitos dons de cura e libertação, começou a nos ajudar com orações. Comecei a frequentar todos os dias a missa na casa de um padre aposentado que morava próximo à minha casa. Então, realmente, depois daquele dia do exorcismo, comecei a melhorar. Uma melhora significativa diariamente, até ser liberta totalmente. Um tempinho depois, fui agraciada com maravilhosos dons de cura e libertação também. Hoje em dia, sou católica apostólica romana praticante e sou serva de grupos de oração da Católica Carismática. Já enfrentei muita coisa ruim, já vi muitas coisas ruins. Nós, como servos, estamos em constante batalha contra o inimigo. Somos alvos deles, mas sempre buscamos apoio em nosso misericordioso e adorado Deus. Agradeço muito a Deus por tudo que tem feito na minha vida e na vida dos meus pais e da minha irmã. Pai, mãe, amo vocês e vocês são meu tudo, meus pilares. Sem vocês não estaria aqui. Obrigada por tudo. Bom, Ana e assombrados, me desculpem pelo relato longo, mas eu precisava entrar em alguns detalhes para que pudessem entender perfeitamente pelo que passei. Esse relato aconteceu realmente comigo. Teria mais coisas ainda para falar, mas já ficou bem extenso.
Mais uma vez, me desculpem pelo longo relato, tenho outros para contar, mas ficaria para uma próxima vez. Se tiver algum erro, me perdoe, mas não tive coragem de relê-lo para corrigir. Espero que tenham gostado e deixem seu joinha para ajudarem o canal. Ana, beijos pro Matheus, beijos pros lindos filhos. Obrigada, um beijo para você. E a Maledite? Tudo isso foi por culpa dela. Foi revelado isso depois, não foi? Peraí, olha, a mulher de 55 anos gostava do rapaz ali que tinha... Ele tinha quantos anos? Quer ver? Peraí, agora não sei aqui, mas devia ter por volta de 25, 20 e poucos anos também, né? E aí a mulher lá de 55, apaixonada no rapaz, tinha ciúmes dos dois, e aí foi jogando, e jogou isso só nela. Foi revelado isso depois, que realmente foi ela? Não lembro se eu li aqui alguma coisa assim, mas assim... Por conta, às vezes, de um trabalho, de alguma intenção, de alguma coisa que a pessoa fez, olha o fuá que fez na vida não só de uma pessoa. Poderia envolver várias mortes, várias coisas ruins. Ela colocou, foi um negócio ruim que colocou ali uma... Gente do céu, olha só. Bom, não sei o que aconteceu, se você tem a atualização, pode contar pra gente em relação a Maledite, que fez isso. Mas eu acho que o preço que ela tem a pagar ou já pagou não foi baixo, porque ela deve ter mexido com coisa pesada aí para colocar em você.